princípio da incerteza de Heisenberg é uma das ideias da física quântica que foram adotadas pela cultura popular. Ela diz que você nunca pode saber ao mesmo tempo a posição exata e a velocidade de um objeto e é usada como metáfora a situações desde a crítica literária até o comentário esportivo. A incerteza é geralmente aplicada como a consequência da mensuração, o ato de medir a posição de um objeto muda sua velocidade e vice-versa. A causa real é muito mais profunda e surpreendente. O princípio da incerteza existe porque todo o universo se comporta como partícula e onda ao mesmo tempo. Na mecânica quântica, a posição exata e a velocidade exata de um objeto não têm sentido. Para entender isso, precisamos pensar no que significa o comportamento de partícula ou onda. Partículas, por definição, existem em um único lugar a todo instante no tempo. Podemos representar isso em um gráfico que mostra a probabilidade de encontrar um objeto em um determinado lugar. O gráfico apresenta um pico de 100% em uma posição específica e zero nos outros lugares. Ondas, por outro lado, são perturbações que se propagam escondidos no espaço como ondulações na superfície da água. Podemos facilmente identificar características do padrão de onda como um todo, principalmente o comprimento de onda, que é a distância entre os dois pios consecutivos ou dois vales consecutivos, mas não podemos dar a eles uma única posição. Há uma grande chance deles estarem em vários lugares diferentes. Comprimento de onda é essencial na física quântica, pois o comprimento de onda de um objeto está associado ao seu momento linear. Massa vezes velocidade, um objeto a alta velocidade tem um momento linear grande, que corresponde ao comprimento de onda muito curto. Um objeto pesado tem momento grande, mesmo a baixa velocidade, e também tem um comprimento de onda muito curto. É por isso que podemos não perceber a natureza ondulatória dos objetos cotidianos. Se você lançar uma bola de beisebol, o comprimento de onda dela será 1 bilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de um metro, minúsculo demais para ser detectado. Mesmo assim, coisas pequenas como os átomos ou elétrons têm comprimento de onda suficientemente grande para serem medidos em experimentos de física. Na mecânica quântica, a posição exata e a velocidade exata de um objeto não têm sentido. Para entender isso, precisamos pensar no que significa o comportamento de partícula ou onda. Partículas, por definição, existem em um único lugar a todo instante no tempo. Podemos representar isso em um gráfico que mostra a probabilidade de encontrar um objeto em um determinado lugar. O gráfico apresenta um pico de 100% em uma posição específica e zero nos outros lugares. Ondas, por outro lado, são perturbações que se propagam escondidos no espaço como ondulações na superfície da água. Podemos facilmente identificar características do padrão de onda como um todo, principalmente o comprimento de onda, que é a distância entre os dois pios consecutivos ou dois vales consecutivos, mas não podemos dar a eles uma única posição. Há uma grande chance deles estarem em vários lugares diferentes. Comprimento de onda é essencial na física quântica, pois o comprimento de onda de um objeto está associado ao seu momento linear. Massa vezes velocidade, um objeto a alta velocidade tem um momento linear grande, que corresponde ao comprimento de onda muito curto. Um objeto pesado tem momento grande, mesmo a baixa velocidade, e também tem um comprimento de onda muito curto. É por isso que podemos não perceber a natureza ondulatória dos objetos cotidianos. Se você lançar uma bola de beisebol, o comprimento de onda dela será 1 bilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de um metro, minúsculo demais para ser detectado. Mesmo assim, coisas pequenas como os átomos ou elétrons têm comprimento de onda suficientemente grande para serem medidos, o que implica na maior incerteza quanto à sua posição. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg, enunciado pelo físico alemão Werner Heisenberg em 1927. Tal incerteza não é uma questão de medir bem ou mal, mas o resultado inevitável da combinação das naturezas de partícula e de onda. O princípio da incerteza não é apenas um limite prático de mensuração, é um limite das propriedades que um objeto pode ter. É parte integrante da estrutura fundamental do universo. Bora lá fazer uma questão sobre o princípio da incerteza. Uma bola de futebol tem massa de 0,45 kg e move-se com velocidade de 20 metros por segundo. Supondo que a quantidade seja determinada com uma incerteza de 2%, de acordo com o princípio da incerteza, determine a incerteza ao medir a posição dessa bola. E aí ele deu um dado, que a constante de Planck sobre 2π é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 34
Joule-segundo. Certo? Os passos da questão é mais ou menos o seguinte. A gente tem que calcular primeiramente a quantidade de movimento, depois multiplicar por essa incerteza de 2%, e aí sim medir a incerteza em relação à posição, certo? Aí calculando a quantidade de movimento da bola, que é massa vezes velocidade, que vai dar 9 kg metros por segundo. Como eu falei, agora a gente tem que multiplicar, né, por essa incerteza de 2%, que eu coloquei como 0,02 para facilitar os cálculos. Isso vai dar 0,18 kg metros por segundo. E aí, pelo princípio da incerteza, a gente tem, né, que o ΔX, que é a incerteza em relação à posição, vezes o ΔP é maior ou igual ao H' sobre 2. Esse H' é igual ao H sobre 2π, tá? Pode usar qualquer um dos dois. Então, como ele já deu ali o H sobre 2π, a gente já vai substituir, certo? Então, o que a gente quer saber, que é o x, né, vezes 0,18, maior ou igual a 1,1, né, dessa constante. Isso vai dar 6,1 vezes 10 elevado a menos 34 metros. Realmente bem pequeno, e essa foi a resolução da questão.